Oi Vitória, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Freitas, eu sou diretor comercial da PS. E eu sou o Pedro Wolff, consultor de projetos da PS Júnior. Então, a gente está fazendo esse vídeo exclusivamente para vocês do Sebrae, para vocês entenderem um pouco mais como é que a gente funciona, como funcionam os nossos projetos, qual é o nosso público-alvo, enfim, para que vocês compreendam isso e de alguma forma continuarem então indicando os clientes como vocês fizeram com o Espaço Feliz. Certo? Então nós vamos tocar um pouquinho da nossa apresentação institucional aqui, mas aí no meio a gente também vai trabalhar como que a gente executa os projetos e qual é o nosso público. Então tá. Então a empresa Júnior da PS é uma empresa Júnior de consultoria sem fins lucrativos vinculada à Escola de Administração da URGS. Então eu não sei se vocês conhecem o movimento Empresa Júnior, basicamente a empresa Júnior é uma empresa ligada à faculdade, então a um curso específico, no caso a PS Júnior é ligada aqui à Escola de Administração da URGS, mas também nós temos empresas ligadas à engenharia e ligadas à economia, enfim. O porquê dos sem fins lucrativos? Porque eu e o Pedro, nós não estamos aqui ganhando salário, nenhum membro ele é remunerado. Então, nós acreditamos no que nós fazemos. A empresa Júnior ela é voltada para capacitar o membro, por isso sem fins lucrativos. Não é porque os nossos projetos não são remunerados, tá? Bom, então, falando um pouco mais sobre a PS, a gente tem 26 anos de história e em 2017 a gente finalizou como a maior EJ do Sul. O regulador que considera a PS como a maior EJ é justamente a BJ, que é o maior regulador do MEG, que a gente vai falar mais à frente. Ao longo desse tempo, a gente prestou mais do que 550 consultorias e atualmente na PS a gente trabalha com 34 membros. Perfeito. E aí, como o Pedro comentou, aqui traz a rede do movimento Empresa Júnior, né? Ele é um movimento que ele é espalhado por todo o país. Hoje a gente tem números como 20 mil empresários juniores, 640 empresas juniores e 25 federações estaduais. Isso traz os cargos de instâncias. Então, como o Pedro comentou, a Brasil Júnior é o órgão regulador de todo o país. Nós temos também a FEGERS, que regula todas as empresas júniores aqui no Rio Grande do Sul. Que ela é uma dessas 25 federações. Perfeito. Rio Grande do Sul. E esse ano, inclusive, a gente está conseguindo fechar todo o país, fechando todos os estados, alguns do norte que estavam faltando. E aí a gente traz a ideia de como a gente tem uma rede de networking, uma rede de conhecimento muito positiva que agrega também aos nossos projetos. E assim como a PS, todas essas empresas juniores são voltadas também para capacitar o membro. Perfeito. Bom, então falando agora um pouco do negócio da PS Júnior, é projetos de consultoria que impactam positivamente os clientes e a sociedade. Lembrando sempre a missão da PS Júnior, que é desenvolver competências e valores, tornando os membros capazes para tornar a sua própria realidade. Perfeito. Então, dito isso, a nossa consultoria ela tem 3 pilares de diferenciação com relação às consultorias de mercado. O primeiro ele é o preço. Por nós sermos sem fins lucrativos, a gente não ter que pagar salários aos nossos membros, a gente não ter custos estruturais como a URGS que cede uma sala para a gente tem o nosso preço bastante competitivo com relação aos preços de consultoria de mercado. A qualidade. Todos os nossos projetos eles são obrigatoriamente orientados por professores, doutorandos, mestrandos e principalmente profissionais de mercado. Então a gente busca esse auxílio e a gente não prende apenas uma pessoa nisso. A gente vai atrás de contatos justamente para agregar cada vez mais conhecimento para o projeto que a gente estiver lidando. O relacionamento. A gente visa ter um projeto muito próximo ao cliente. A equipe do projeto ela vai estar em constante contato, se não for semanalmente, vai ser diariamente, fazendo um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, da forma que for melhor, criar um grupo no Slack, enfim. O cliente ele deve saber todos os dias o que a equipe está executando para saber se está chegando no resultado que ele esperava. Bom, então aqui um pouco das nossas áreas de atuação, nós trabalhamos com as áreas de marketing, também de novos negócios, então para validar se o modelo de negócio é viável, a gente faz a validação mercadológica e financeira, trabalhamos com processos, finanças, também com planejamento estratégico de pessoas. Mas é importante ressaltar que nós trabalhamos com a mentalidade de problem solving, então a gente não trabalha, a gente não faz uns serviços caixinhas, por exemplo, só um projeto de finanças. Se for possível e se for necessário, de acordo com a necessidade do problema do cliente, a gente vai juntar finanças com marketing, por exemplo, para solucionar o problema que ele nos relatou, que a gente identificou dentro da empresa. Isso, perfeito. Então a PS Júnior ela trabalha com consultoria em gestão, assim como vocês aí do Sebrae, né? O marketing, desde empresas que precisam captar novos clientes e não têm estratégias para isso, parte de novos negócios, então empreendedores que têm uma ideia inovadora, precisam tirar elas do papel. A gente trabalha muito com startups também que não sabem como lidar, os processos, a parte financeira, a gente tem um aporte muito grande de membros que vêm da contabilidade, da economia da URGS,
Então, gestão de pessoas, planejamento estratégico, empresas que querem pensar de curto a longo prazo. E também nós estamos desenvolvendo os nossos novos serviços, que esse semestre a gente está testando. Então, os workshops eles já foram validados, nós já fizemos 3 workshops que foram muito bem sucedidos. A gente conversa com as empresas, vê qual é a necessidade. Se não tem o aporte financeiro para investir em um projeto de consultoria, a gente oferece um workshop, seja de gestão de equipe, seja de práticas de gestão financeira, enfim. Junto a isso, um novo serviço que a gente está dando é trainee, processo seletivo para as empresas. Então, a APS, há muitos anos, tem um processo seletivo muito rigoroso, que passa por um filtro muito positivo. Ele é um processo de que se inicia, em média, 80 a 60 pessoas e se filtra, em média, 15 pessoas para entrar na empresa. Então, é um processo seletivo denso, que parte desde dinâmicas de grupos, entrevistas e o trainee também de 2 meses que a gente faz, que o membro ele executa um projeto de consultoria antes mesmo de entrar na empresa. Então, para a gente ter a garantia de quem está aqui saiba e tenha vontade de fato executar um projeto de consultoria. E a gente notou que por que não fazer isso para as empresas? Então, por que não desenvolver um processo seletivo para as empresas que tenham funcionários mais capacitados para dentro delas mesmas? Bom, então aqui a gente traz um pouco da caminhada de negócios, que é como nós enxergamos os projetos. Isso nós usamos para nos clarificar. Então a gente vai trabalhar com uma empresa e a gente identifica em qual estágio essa empresa está. Por exemplo, validar o modelo de negócios. Então isso é mais para startups de alto ou baixo grau de inovação, que a gente vai validar se devo abrir ou não esse negócio. Também de práticas de gestão, então muito na estruturação financeira, práticas de marketing. E, enfim, os estágios que nos norteiam. A gente também, lembrando que como a gente trabalha para capacitar bastante o membro, a gente não usa projetos caixinhas de só ver a empresa, práticas de gestão, que a gente utiliza só apenas material de práticas de gestão. Muitas vezes a gente tem que mesclar esses projetos e esses estágios. Só que isso é um bom norteador dos nossos projetos. Perfeito. Então, trazendo como os projetos são efetuados de fato. A gente tem uma equipe alocada de no mínimo 2 membros, que pode ser até 3 membros. Esses projetos eles são feitos de acordo com o tempo de duração, então a gente encaixa em etapas e ele é precificado a partir do dia. Então existe a possibilidade do projeto sim ser trabalhado em loco. Então, caso seja necessário, principalmente na área de processos, que se identifique e se esteja no dia a dia da pessoa que vai estar ali executando o serviço do nosso cliente. A orientação com professores, mestrandos, doutorandos da URGS, isso eu já comentei. A orientação com especialistas de mercado, principalmente porque nós temos uma base de ex-membros que já estão há 26 anos no mercado. E o acompanhamento do diretor de projetos. Essa pessoa ela é responsável por garantir a qualidade de todos os projetos que nós executamos. Ele é um membro que está há mais tempo e que já tem o conhecimento e experiência de escopos variados dentro da empresa. Bom, então aqui são algumas ferramentas que a gente utiliza nos nossos projetos, se for necessário, né? Como exemplo da Nelway, que é um grande software que a gente usa para dimensionamento de mercado. A Space Hunters, que é uma ferramenta de geolocalização, então ela pode nos identificar, por exemplo, onde nós devemos localizar uma nova franquia. E também a Offerwise, que é uma ferramenta que a gente utiliza para aplicar nossas quanties. Até porque nós estamos voltados sempre para capacitar bastante os membros, né? A gente identificou em alguns projetos ao longo da nossa grande história que os membros iam fazer as pesquisas, só que nós indo aplicar as pesquisas nos lugares não nos capacitávamos muito, não é esse o nosso interesse. A gente está querendo estudar, aprender, usar os nossos métodos, então a gente usa essa ferramenta justamente para isso, para ela aplicar essas quanties, até porque a rede de networking dela é muito maior. Perfeito. Então, trazendo um pouco mais aqui a gente entra realmente muito do nosso viés de como entender projetos, que é sempre olhar para o público-alvo do cliente, da empresa que a gente está fazendo, do empreendedor que seja. É olhar para o público, entender o que essa demanda pensa para depois traçarmos estratégias. Então essas ferramentas elas vêm muito para suprir essa necessidade. A Nelway, empresa de Big Data, que a gente tem acesso a todas as informações que são públicas de uma empresa, gerando projeções de faturamento. A Space Hunters de geomapeamento, então para quem precisa ter um zoom out, assim, realmente olhar, ter noção de regiões. E a Offerwise,
que a gente utiliza muito por essa questão de a entrevista em profundidade ela não nos capacitar tanto, mas também quando a gente precisa trabalhar com dados muito grandes. Então ela é basicamente uma terceirizada que a gente utiliza em alguns projetos, e todas essas ferramentas elas vêm para garantir cada vez mais a qualidade nos nossos projetos. Bom, então aqui é um pouco de quem já confia no nosso trabalho. Nós temos exemplos de empresas como Missalva, uma startup com alto grau de inovação, e também empresas tradicionais já consolidadas no mercado, como a Gerdau e a Carre. Isso comprova muito da adaptabilidade da PS, porque nós conseguimos atingir clientes tão diferentes com uma grande qualidade. Perfeito. Isso traz uma variedade enorme, como Open Source de tecnologia da informação, Indigo de estacionamentos, academia, produtos de alimentação como brownie, alfajores. Isso traz toda a variedade que hoje a PS Júnior trabalha e que a gente consegue se encaixar a partir das necessidades. Então aqui trazendo uns cases de sucesso, esse é um case que 3 engenheiros aqui da URGS vieram com uma ideia de construir uma estufa que fizesse a irrigação automatizada de determinadas plantas. A PS veio, atendeu eles, né? E nós primeiro identificamos que era necessário saber quem que seria esse comprador. Então, primeiro, para validar esse modelo de negócio, a gente foi ver quem seria o público-alvo. Daí, depois de levantar várias hipóteses, foi visto que o público-alvo seria pessoas que gostam de cozinhar em casa. Daí, de validado isso, a gente criou a estufa, enfim, e o projeto teve um payback em 2 meses, ou seja, o retorno do investimento do projeto veio em 2 meses. Em 6 meses, 20 vezes do valor pago no projeto foi retornado para a empresa. Então foi um projeto que teve muito sucesso. E isso está explícito aqui com 100% de satisfação dos clientes, ou seja, os 3 engenheiros, e 99% de satisfação dos clientes finais do plantário, ou seja, quem comprava essas estufas. E isso também traz muito do nosso relacionamento com o cliente, porque durante o projeto a gente pegava os protótipos da estufa, levava para o público, coletava feedbacks, trazia de volta, e essa equipe do projeto fazendo esse intermediário e falando junto com os engenheiros sempre, faz essa qualidade toda que trouxe esse retorno para eles. Perfeito. Um outro exemplo é o Okidok. Então, 2 empreendedores que chegaram à TPS com a ideia de lançar um produto diferente no mercado. Um cookie que trouxesse não apenas um cookie tradicional, mas um cookie de qualidade com um valor elevado. A ideia deles inicial era vender B2B, então vender para restaurantes, vender para armazéns, vender para cafés. E através disso a PS olhou para esse viés muito mais de incerteza com relação ao público. Definimos uma pesquisa de mercado em que a gente questionou isso e levantamos que o mais interessante para eles não seria o B2B, e seria então o B2C, vender diretamente para consumidores. Essa pesquisa de mercado ela fez tanto sucesso, saiu no Jornal do Comércio em maio do ano passado, e hoje eles já têm a primeira loja física deles, que fica no bairro Moinhos de Vento, e já estão em processos de expansão para outras cidades do país. Então, trazendo um pouco dos nossos parceiros, hoje a PS Júnior trabalha com vários parceiros de consultoria. Vocês podem enviar o FAIAT Consultoria em Estratégia, que tem como fundador um ex-membro da empresa, a Falcone Consultoria, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil hoje, a URGS por todo o aporte de professores e de estrutura também, a Gerencial, uma consultoria em contabilidade quando a gente precisa ter projetos mais para o viés financeiro. A Semente, como vocês também conhecem, trabalham muito próximos a eles, voltado para a inovação e startups. A 45, uma nova parceria que está nos auxiliando pra caramba, tanto em construção do nosso planejamento estratégico. E a Associação Gaúcha de Startup também é um dos nossos parceiros. Fora isso, queria saber se fica alguma dúvida, então estamos abertos a vocês trazerem perguntas. A gente pode ter passado muito rápido, a gente não tem aqui uma apresentação de fato de como a PS gira massinha institucional para os nossos clientes. A gente resolveu moldar de acordo com isso. Fora isso, queria trazer também um ponto que não tem na apresentação, que é o nosso pós-venda. Vou só voltar aqui para dar uma clarificada. O nosso pós-venda, então, a gente está estruturando, já faz desde o início do ano. Depois que nós finalizamos um projeto, a gente também continua em contato com o cliente. São 3 encontros, 15 dias pós-final do projeto, 3 meses final do projeto, 6 meses final. Para quê? Para que a gente faça a métrica de todos esses indicadores, como foi o projeto, e para que saiba também se realmente fez sentido e não teve nada errado durante o projeto. Fora isso, são essas
a nossa apresentação, o que a PS faz de fato. Espero que a gente tenha tirado tudo que vocês, todas as dúvidas de vocês, e se não surgir mais, vocês mandem no WhatsApp que a gente responde. A gente acredita que nós, a PS Júnior e o Sebrae pode trabalhar muito bem juntos, se auxiliando mutuamente. Obrigado e Valeu. boa tarde. Boa tarde.